Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança. Uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Hoje trazemos mais uma vez o tema Fecho de Contas, a terceira edição consecutiva, a falar de um tema importante e para os contabilistas, para a AGT e, obviamente, também para as empresas. Para si, que é de uma empresa ou contabilista, não perca estas edições que ajudam a compreender o tratamento adequado a dar às diferentes contas. Até então, demos as classes de conta de 1 a 3. Agora, vamos para as contas no grupo de contas 4, que referem-se aos meios monetários. Hoje, conosco, temos 2 contabilistas e membros do CPCA. Falo-vos de Décio Fernandes. Décio, muito bom dia e seja muito bem-vindo de volta ao Contas na Hora. Bom dia, Joel. Bom dia, caro colega Ricardo Fernandes. E bom dia, caros ouvintes. Estamos de volta. Muito bem. Também connosco está Ricardo Fernandes. Ricardo, muitíssimo bom dia. Bem-vindo uma vez mais ao Contas na Hora. E esta aqui é a terceira sessão do ano sobre o fecho de conta. Muito bom dia, Joel. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E um grande abraço ao meu colega de painel, Décio Fernandes. Muito bem. Vamos então começar pelas contas onde paramos, dar sequência ao que estávamos a fazer, olhar agora para o grupo de contas 4, meios monetários, começar pela 41, títulos negociáveis, depois olhar para as contas subsequentes, como os depósitos a prazo e depósito a ordem, mas ainda nos títulos, na 41, os títulos negociáveis. Décio Fernandes, que tratamento deve ser dado? Sobre os títulos negociáveis. Bom, antes de mais, há que definir o que é que são os meios monetários, onde temos, de acordo com o nosso PGCA, onde diz que são as disponibilidades imediatas de tesouraria, quer em dinheiro, quer em valores facilmente convertíveis em dinheiro, nomeadamente cheques, vales postais, etc., etc. Relativamente à conta 41, títulos negociáveis, são títulos adquiridos para aplicação de excedentes de tesouraria, com o objetivo de serem transacionados a curto prazo, ou seja, a menos de um ano. Aqui, onde fala de aplicações de tesouraria, isto quer dizer o quê? Quando a empresa tem valores líquidos disponíveis, para que os valores não fiquem parados, há que fazê-los render. E uma das formas é a aplicação desses tais valores monetários em títulos de tesouraria, que vai gerar dividendos, juros, etc. Vou dar aqui alguns exemplos dos principais tipos de títulos negociáveis, que podem ser ações. Temos muito em voga hoje em dia as ETFs, por exemplo, e também podem ser as situações de obrigações. Caro Ricardo, quer acrescentar mais alguma coisa? Devemos salientar que os títulos negociáveis faz parte do ativo corrente, a curto prazo. Temos que ter atenção que são meios que se transformam em dinheiro num prazo não superior a um ano. Há que ter atenção a isso, porque se o prazo de rentabilidade for superior a um ano, então não pode ser contabilizado nesta conta, teria que ser contabilizado de uma conta de investimentos. Exatamente. Os títulos negociáveis a curto prazo, nós temos a Bodiva, que é o órgão regulador do mercado de capitais, onde podemos encontrar alguns títulos que podem ser comercializados, se bem que temos que ter em conta a maturidade para ver se podemos enquadrar ou não aqui nos títulos negociáveis. Em países onde a Bolsa de Valores está mais evoluída,
onde temos várias empresas cotadas em bolsa e onde as transações são feitas diariamente. Nesses países nós podemos encontrar vários títulos negociáveis a muito curto prazo, onde todos os dias podemos comprar e vender ações e aí podemos normalmente contabilizar desta conta. Seja como for, como disse o colega Délcio, trata-se de um meio monetário, tem que ser títulos que se transformem facilmente em dinheiro. Mais uma vez, num prazo não superior a 1 ano. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Lécio, por esta primeira explicação sobre estas contas, que, naturalmente, aqui neste grupo de contas, vamos encontrar vários aspectos aqui apresentados. Então, depois dos títulos negociáveis, em 42, vemos os depósitos a prazo em moeda nacional. Ricardo, qual é o tratamento aqui? Depósito a prazo, estamos a falar de aplicações que as empresas podem ter junto aos bancos comerciais. Cada banco oferece as suas condições em termos de taxas, se bem que as taxas não variam muito dos bancos para os outros, mas trata-se de uma aplicação, ou seja, é um dinheiro que fica parado no banco. Mais uma vez aqui estamos a falar de um prazo não superior a 1 ano, que depois, quando for a altura do rendimento, temos que contabilizar na nossa contabilidade o rendimento sujeito a essa aplicação. Há que ter atenção aqui que, quando for a altura do vencimento da aplicação, a instituição financeira faz a retenção em sede de imposto de aplicação de capitais. Como isto é um rendimento que está sujeito à retenção na fonte, estamos a falar de um rendimento que não vai estar sujeito a imposto industrial, ou seja, o rendimento associado a esta aplicação não vai ser um proveito aceito fiscalmente e o custo do imposto da retenção também não vai ser aceito fiscalmente. Há que ter atenção a isso para que não haja a dupla tributação. No fundo, isso é uma aplicação onde os próprios bancos comerciais vendem esse produto aos seus clientes. Lécio, alguma coisa a acrescentar sobre o que foi dito pelo Ricardo? Certamente. Bom, a regra geral existe a elaboração dos depósitos a prazo através da transferência das contas de depósito à ordem para a conta de depósitos a prazo. É uma transferência entre as contas 43 e a 42, por um determinado prazo, obviamente, e normalmente os bancos não permitem que esses valores sejam desmobilizados durante determinado período, ou se permitirem, podem deduzir ou diminuir o valor dos juros a que a entidade tem direito, porque o intuito é que o valor esteja cativo ou aplicado a prazo para que os bancos usem desses valores para executarem transações, como também suas próprias aplicações para ganharem os seus próprios rendimentos e posteriormente pagar aos seus clientes. Esse valor normalmente, na maturidade da aplicação, é depois devolvido e depositado na conta à ordem. Conforme o meu colega Ricardo falou, é um rendimento que está sujeito ao IAC, logo não está sujeito ao imposto industrial. Todavia, só queria acrescentar aqui a nuance de que nós, quando fazemos os registros contabilísticos desse proveito, vai cair nas contas de proveito e concorre para a determinação do RAI, do resultado antes de imposto. Todavia, isso deve ser corrigido à matéria coletável, deduzindo no campo que diz proveitos sujeitos ao IAC, de acordo com o Código de Imposto Industrial. E esse proveito deduz-se para que, no cálculo na modelo 1 do imposto industrial, não seja considerado para efeitos do valor a pagar em imposto industrial. Vamos então continuar, caros ouvintes, está a acompanhar o Contas na Hora, programa de rádio da OCPCA, hoje a falarmos, na terceira edição do ano, sobre o fecho de contas. Aqui falamos das contas a 41 e suas subcontas, e agora estamos na 42, falamos da primeira subconta, 42.1, moeda nacional, que é o valor em banco. Ricardo, vamos então para a conta 42.2, é a conta que segue, moeda estrangeira. Ricardo, o que é que se trata nesta conta? Temos aqui duas subcontas, 42.2.1 banco e 42.2 banco. O que é que deve constar aqui? Uma empresa, se tiver valores no banco, não é, em moeda estrangeira, ela pode fazer aplicações também com moeda estrangeira. Nós, na contabilidade, temos que diferenciar os ativos e passivos monetários em moeda estrangeira para que se respeite o princípio da exposição das contas conforme a moeda de relato. Em termos práticos,
é o seguinte: a empresa tem dólares, por exemplo, uma conta à ordem tem dólares. Contabilisticamente, temos de ter o cuidado de registar na contabilidade as contas bancárias todas que temos. Se a empresa tem 5 contas bancárias, temos que ter 5 contas contabilísticas, e as aplicações que se fazem em moeda estrangeira, a lógica é igual às aplicações que se fazem na moeda nacional. O que vai mudar é a taxa de juro em termos de rendimento desta aplicação. Normalmente, as taxas de juros para os depósitos em moeda estrangeira são mais baixas do que a moeda nacional. Em termos de contabilização, a lógica é a mesma: acredita-se o depósito à ordem e debita-se o depósito a prazo. Na altura do vencimento da aplicação, tem que se registrar numa conta de proveitos os juros recebidos, e o tratamento fiscal é o mesmo. Agora, atenção que nas moedas estrangeiras, quando estamos a fechar as contas, seja o fecho mensal, seja ele trimestral, seja ele anual, o ideal é fazer os fechos mensalmente. Quando nós estamos a fechar as contas, nós temos que ver sempre qual é o câmbio da moeda estrangeira em relação à moeda de relato. Sabemos que o PGC exige que as contas sejam apresentadas na moeda de relato, que é a moeda o Kwanza. Então, nós temos que estar sempre a verificar qual é o câmbio dessa moeda estrangeira no período de fecho, para que o relato seja em Kwanzas o câmbio real. Okay? Nestes casos, é sempre aconselhável ter como referências, né, em termos de balizas, o câmbio do Banco Comercial, e ver também o câmbio do Banco Central, para ver se não há uma grande disparidade. Bem, obrigado, Ricardo. Neste ponto, vamos também ouvir o Décio Fernandes. Décio Fernandes, então, sobre a conta em questão, que estamos aqui a analisar, estamos a falar da conta 42.2, moeda estrangeira. Alguma coisa a acrescentar? Não, eu subscrevo tudo aquilo. 100%. Muito bem. Vamos então para a conta 43, que tem 2 subcontas. A primeira é a 43.1, moeda nacional e moeda estrangeira. Estamos a falar de depósitos à ordem. Eu penso que, muito sucintamente, já debruçamos. Se não tiverem nada a acrescentar, podemos avançar para a seguinte, que é outros depósitos em moeda nacional e em moeda estrangeira. O que é que cabe aqui? Antes de irmos para outros depósitos, queria só dar uma pequena chega relativamente às contas de depósito à ordem. Normalmente, a natureza das contas de disponibilidades é devedora ou nula. Quando temos uma conta bancária com saldo credor, ela deve ser transitado para a conta 33 de empréstimos bancários, nomeadamente os exemplos de contas correntes calcionadas. Queria só dar essa nuance. Também em relação aos depósitos à ordem, falando aqui para os contabilistas, em termos de controle interno, é necessário fazer as reconciliações bancárias. É importante que, no período de fecho de contas, analisemos o extrato bancário e picar os movimentos do nosso extrato bancário com a nossa contabilidade e garantir a totalidade das transações. E os movimentos que estão em aberto devem ser investigados. Temos que descobrir o que é que está em aberto. Não convém fechar as contas sem saber que transações é que ocorreram no ano nos nossos bancos. Isso é um cuidado que tem que se ter em termos de controle interno. Corretamente. Muito obrigado. Décio, seguindo nos pontos que mencionamos a seguir, penso que em outros depósitos algum comentário, ou podemos seguir para a caixa, a conta 45. Eu penso que aqui a conta 44 não é uma conta assim muito usual. Serve para registrar os mesmos pagamentos existentes nas contas a ordens nas outras instituições de crédito. Não me vem agora à mente algum tipo de exemplo, mas tem basicamente a mesma natureza, o mesmo tratamento que depósitos à ordem, contudo, registra-se nessa conta por causa de alguma especificidade que nos leva a querer diferenciá-los dos depósitos à ordem normais nos bancos comerciais. Muito bem. Vamos então avançar para a conta seguinte. Ricardo, resta-nos claramente a conta, como dizíamos aqui, 45, né? Temos na 44, já aqui explicamos. 45, fundo fixo, tem 3 subcontas. Fundo fixo, que é 45.1, 45.2, valores para depositar,
e 45,3 valores destinados a pagamentos específicos, onde entram, obviamente, os famosos salários. Mas poderíamos dar um enquadramento disto e explicar aos nossos ouvintes a que se refere? Bem, a conta caixa é das contas mais vulneráveis na gestão das empresas. É aquele dinheiro que é como eu costumo dizer, o líquido mais líquido, não é? Passa o pleonasmo, não é? É aquilo que é fácil de usar, fácil de gastar, está mesmo aí à disposição do tesoureiro e de quem precisar de fazer as aquisições que são necessárias para a atividade. Mais uma vez aqui, contabilisticamente aqui não há segredos, o caixa é acreditado pelas saídas, em contrapartida do respectivo custo, imobilizados ou pagamento de fornecedores e por aí fora, e é debitado pelas entradas. Agora, aqui o grande cuidado tem que ser aqui, na minha opinião, no caixa, é o controle interno. O caixa tem que estar sempre associado a uma folha de caixa, tem que haver uma folha de caixa. Esta folha de caixa, nós podemos ter vários fundos fixos, podemos ter, por exemplo, vamos supor que uma empresa tem escritórios em 5 províncias, cada província pode ter um fundo fixo de caixa, ou mesmo dentro da própria sede, pode haver um fundo fixo de caixa para a área de marketing, pode haver um fundo fixo de caixa para a área da logística, pode haver um fundo fixo de caixa para a área do secretariado, por exemplo. O ideal aqui é controlar o caixa. O caixa tem que ser controlado, tem que saber quais são os fundos, onde é que os fundos estão, como é que se gastou o dinheiro, tem que verificar se os suportes documentais estão em conformidade, para que depois, na contabilidade, quando olhar para o saldo final de caixa, eu tenho certeza de que aquele saldo final resulta do saldo inicial, mais entradas e menos saídas. Mas aqui, em relação, mais uma vez falando do fundo fixo, né? O controle interno, mais uma vez aqui o controle interno, além das folhas de caixa, é importante fazer a contagem física dos valores em caixa no final do período. Assim que termina um período, assim que termina um mês, tem que se fazer uma contagem física para garantir que o valor em cofre realmente coincide com o valor que está na contabilidade. Muito bem. Aqui temas críticos e fundamentais daquilo que a gente chama boa gestão. Joel, queria dar aqui algumas achegas, nomeadamente com o grande incentivo dado pelo nosso executivo para a bancarização da nossa economia e principalmente com a entrada em vigor de leis que proíbem pagamentos que chegam a um determinado limite, em que é obrigado a ser feito através de bancos. O intuito dessas medidas da bancarização, o aumento da bancarização, é cada vez mais diminuir o uso do caixa. Conforme o meu colega Ricardo Fernandes disse, a caixa é o meio mais líquido, de maior liquidez que uma empresa tem, dinheiro físico, e é muito volátil. É uma área, se não a área, que tem que ter maior controlo interno por causa das questões de quebras. Essa situação deve exigir ao contabilista ou então ao departamento de tesouraria a criação de controles internos, nomeadamente, por exemplo, a criação de requisições de fundos quando há necessidades de aquisição de algum produto, em que é identificado quem é a pessoa ou o departamento que está a ser solicitado esses valores, e deve existir a figura do tesoureiro consoante a dimensão da empresa, para que haja uma centralização da movimentação do caixa e, consequentemente, do apuramento de responsabilidades. E nessa situação teremos já uma requisição de fundos com pelo menos 2 assinaturas. Dessa forma, teremos maior controlo nos meios líquidos para que não haja situações abusivas do uso do mesmo. Normalmente, aconselha-se a que haja criação de um fundo fixo de caixa, e isso deve-se ter em conta, provavelmente, uma análise feita da média das movimentações dos últimos meses, ok? Para que estabeleça-se um valor, 50 mil kwanzas, 150 mil kwanzas ou 200 mil kwanzas, conforme a dimensão da empresa e a natureza da sua atividade, que exige a que haja mesmo necessidade dos pagamentos serem feitos por caixa.
Uma outra situação de controle interno que deve ocorrer e que o colega Ricardo já falou, tem a ver com as contagens físicas a 31 de dezembro de cada ano econômico. Nessas situações, então, aí é o momento onde deve-se efetivamente ter bastante atenção, porque não podemos ter, imaginemos, sei lá, numa pequena ou média empresa, um caixa a transitar ou a fechar com milhões de kwanzas de saldo. É algo que levanta algumas questões, porque não é aconselhável ter tamanhos valores em caixa. Normalmente os caixas são usados aquilo que se chama, na língua inglesa, de petty cash, para pagamento de pequenas despesas. Não, numa situação de, imaginemos, uma instituição de grande dimensão, em que haja um saldo relativamente elevado, outra forma de a direção, o departamento de auditoria ou, sei lá, o departamento de controle de gestão possa averiguar a realidade da existência desses milhões de kwanzas, é se na contagem física 31 de 12 dar, sei lá, que havia 1,5 milhão de kwanzas de saldo lá, então que este valor seja depositado nas contas bancárias nos dias úteis a seguir ao fim do ano. E em caso de necessidades efetivas, levanta-se de novo. Mas por uma questão de controle interno, isso é uma das coisas que eu, enquanto responsável do departamento, eu faria, para que o valor que lá está dito como sendo o saldo final em caixa corresponda efetivamente à realidade. Porquê? Porque foi efetivamente depositado no início do ano seguinte. Era apenas esta chega que eu gostaria de dar. Fantástico, Décio, fantástico, Ricardo. Vamos para um brevíssimo intervalo, caros ouvintes. Cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Hoje cá estamos com Décio Fernandes e Ricardo Fernandes, ambos membros da OCPCA e contabilistas. Vamos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA. Estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo? Defendemos até uma certa situação que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado com o Gabinete de Contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é nós que eles se vêm queixar. Contas na Hora. Contas seguintes, 46, 47, que são muitas vezes redundantes com as que estão anteriores e, obviamente, o que nos obrigaria a ir para a famosa conta transitória, que é 48, que também tem a rubrica Banco e é, obviamente, a única rubrica desta conta. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião um pouco crítica em relação ao nosso PGC em alguns aspectos. Como contabilista,
Eu acho que quanto mais contas nós usarmos, mais trabalho é. Por cada conta que tu usas, tens que reconciliar. Quando estamos a utilizar um valor destinado para um pagamento específico, isso obriga-nos a registrar transações que são para pagamentos que não se enquadram nos pagamentos correntes, e esta conta tem que ser controlada e tem que ser reconciliada periodicamente para garantir que tudo aquilo que nós pagamos ou aquilo que nós registramos está mesmo relacionado com os pagamentos específicos. Aqui, quando se fala em pagamentos específicos, pode ser salários, pode ser um pagamento que a empresa não queira registrar nas outras contas de caixa, pode ser pagamentos que em condições normais podiam ser feitos pelo banco, mas a empresa prefere pagar com valores monetários ou com valores em cash. Então, no fundo, a lógica da movimentação é igual aos outros caixas. Em termos de controle interno, os cuidados a ter são os mesmos. Isso, no fundo, é como se fosse um outro fundo fixo, na minha opinião. Porque quando nós temos um fundo fixo, nós podemos ter vários caixas, e esses caixas têm utilidades diferentes. Então, quando tu aqui quer criar uma conta para um pagamento específico, como o nome diz, é para um pagamento específico que não se enquadra nos pagamentos correntes. Mais uma vez, a minha opinião pessoal, temos que ter muito cuidado a criar contas na contabilidade, porque se podemos evitar criar contas desnecessárias, é melhor, porque quanto mais contas tu crias, mais trabalho tu vais ter, porque tu vais ter que reconciliar as contas todas. Muito obrigado. Ricardo, Décio, por favor. Sim, gostaria de dar um exemplo. O BGCA diz que a conta 48, contas transitórias, serve para registrar os meios monetários que já não se encontram em depósito à ordem por ter sido solicitada a uma instituição financeira sua transferência para uma terceira entidade, mas que relativamente aos quais ainda não foi obtida a confirmação da efetivação da operação. Uma situação que pode ocorrer, na regra geral, nas movimentações da conta 48, pode ser no final do mês ou no final de um exercício econômico, imaginem que tínhamos feito uma transferência entre contas bancárias, interbancárias, ou seja, para bancos diferentes, em que num determinado banco, um movimento, sei lá, ao dia 30 ou 31, já se efetivou, saiu o valor, mas no outro ainda não se efetivou, não entrou. E se nós formos a ser rigorosos para que o saldo que esteja refletido na contabilidade esteja de acordo com o extrato bancário físico, temos numa situação em que o dinheiro saiu de uma conta. Se formos a fazer um movimento, teoricamente teríamos que lançar a contrapartida no banco de destino. Mas no banco de destino, por ser uma transferência interbancária, leva normalmente 24 ou mais tempo, consoante os dias da semana, principalmente se estivermos a falar numa sexta-feira para um fim de semana, é capaz de não se efetivar no sábado ou sequer no domingo. Então aí poderemos estar numa situação em que tenha que ser efetivamente necessário o uso da conta transitória, criação da conta transitória do banco de destino, para que, certamente, no dia útil seguinte, a operação caia no banco de destino, aí então faz o registro na conta de depósito à ordem por contrapartida da conta 48. Isso é uma das situações. Outra situação pode ser as situações de ordens de pagamentos dados pelo departamento financeiro. Por exemplo, imaginemos que eu estou a pagar um fornecedor por cheque, ou então uma carta, uma ordem de transferência através de uma carta ao banco. Na contabilidade, eu já tenho aquilo que é a instrução e faço o registro contabilístico com base nessa operação. Mas o movimento ainda não foi efetivado. O dinheiro ainda não saiu das contas bancárias. Não sei se estou a ser perceptiva. A ordem para transferência para uma entidade terceira, nomeadamente fornecedor, já foi dada. Eu, na contabilidade, tenho um documento que me efetiva essa operação. Contudo, sabemos que no banco, essa ordem, essa efetivação ainda não saiu. Então, poderei ter necessidade de registar na conta transitória. Mas, novamente, conforme o meu colega Ricardo disse, é uma situação a evitar o uso. E porquê? Depois teremos mais trabalho para controlar, nomeadamente, vamos criando contas transitórias, muitas contas transitórias, teremos que fazer muitas reconciliações.
devem ser utilizados, em último caso, de forma apenas para espelhar a verdadeira situação financeira da empresa. Muito obrigado, Décio Fernandes. Vamos já no fim desta edição do programa falar sobre as últimas contas que nos estão destinadas para falar hoje e vamos efetivamente avançar para a conta seguinte, que é a conta 49, provisões para aplicações de tesouraria, que tem duas subcontas, que é 49.1 títulos negociáveis, onde se enquadram ações, obrigações e títulos de dívida pública, e outras aplicações de tesouraria que seguem o mesmo enquadramento. Eu iria aqui dividir pelos senhores quem preferia falar sobre os títulos negociáveis e quem preferia falar sobre as outras aplicações de tesouraria. Ou falavam os dois, não necessariamente. Eu posso aqui dar o remate a esta situação. Aqui, o nosso PGCA, a nossa Bíblia, para os contabilistas, diz que serve para registar a diferença entre o custo de aquisição e o preço de mercado das aplicações de tesouraria, quando este é inferior ao primeiro. Ou seja, quando nós temos um custo de aquisição, uma ação, qualquer coisa, imaginemos 100 kwanzas, mas o preço de mercado dessa aplicação diminuiu e passou a ser 80. Isto quer dizer que se nós formos a vender esses títulos, nós teremos uma perda de 20 kwanzas. Nessa situação, nós podemos registar o custo, fazer o registro da previsão. Mas gostaria aqui de explicar um pouco o que é essa coisa da provisão. A provisão consiste no reconhecimento de um custo no presente exercício, resultante de operações passadas, ou seja, aquisição, por exemplo, de títulos em período passado, devido a perdas potenciais a ocorrerem no futuro para a realização daquele ativo. Ou seja, aqui estamos presente uma espécie de análise qualitativa do nosso ativo e, de acordo com as previsões do mercado, quer internacional como nacional, o contabilista ou a gestão da empresa prevê que aquele determinado título vai ocorrer uma perda. E aí, nós, de acordo com as regras do PGCA, podemos reconhecer o custo dessa perda. E temos que ter em consideração também o que diz a IAS 37, em que esse registro do custo, ou seja, da provisão, deve ser passível de mensuração com relativa fiabilidade. Caso contrário, não poderemos registar esse custo, porque na contabilidade não se registra algo que não é mensurável. Muito bem, Décio. Muitíssimo obrigado, Décio. Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Sim, como o Décio disse muito bem, as provisões estão associadas ao princípio contabilístico da prudência. Exato. Sempre que nós sentirmos que haverá uma perda potencial, nós temos que registrar essa redução do ativo. Nós temos sempre que testar as imparidades dos ativos. Não é? Nós não podemos ter os ativos como garantidos, principalmente quando estamos a falar de títulos, tesouraria, aplicações de tesouraria a curto prazo. No fundo, a valorização pode mudar de um período para o outro. Como eu disse na conta de títulos negociáveis, este exemplo vê-se mais em mercados financeiros onde nós temos bolsas de valores, onde temos muitas empresas cotadas, para os ouvintes perceberem melhor. Neste cenário, compreende-se melhor o porquê registrar essas provisões. Porque imagine só, vamos imaginar uma bolsa com 5 ou 4 indicadores ou com mais de 100 empresas cotadas. Essas empresas, o valor das suas ações, elas vão estar relacionadas com o desempenho das próprias empresas. Tudo o que acontecer no mercado pode afetar o valor das ações. Por exemplo, o CEO de uma empresa é preso, o preço das ações baixa. Por exemplo, o CEO do Facebook é chamado ao Senado dos Estados Unidos para depor, as ações baixam. Então, como estamos a falar de meios a curto prazo, que se podem transformar em dinheiro num período não superior a um ano, é necessário estar atento à oscilação do valor das ações, para que quando haja uma depreciação, quando o valor do mercado dos dois o mais baixo, nesse caso, quando o valor do mercado é inferior
é o custo da aquisição, então eu tenho que fazer a tal provisão. Também temos que ter atenção que a provisão não é uma sentença de morte, não é? Eu tenho que estar sempre atento ao mercado. Pode acontecer que as ações subam outra vez. Então aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o reverse, eu tenho que anular a provisão anterior e, consoante a nova valorização, eu vou contabilizar ou não. Pronto, a contabilidade diz o seguinte: ganhos potenciais não interessa. Ganhos potenciais não se pode registrar ganhos potenciais. Mas perdas potenciais eu tenho que registrar. Então, se eu de um momento para o outro tenho uma perda potencial e no mês seguinte as ações sobem, então eu tenho que anular aquela provisão. Por quê? Porque já não há a perda potencial. Então, a lógica de contabilização das provisões nas aplicações de tesouraria é igual nas provisões para depreciação de existências, na provisão de clientes de cobrança duvidosa e das provisões de ativos que possam sofrer uma redução. No fundo é isso que eu quis acrescentar. Joel, Sim, Décio, por favor. queria só acrescentar uma coisa. Ultimamente, com as tecnologias, com os avanços da tecnologia, fala-se muito sobre determinadas atividades ou profissões que deixarão de existir ou serão substituídos por máquinas. E gostaria só de salientar uma coisa. Nessa questão de provisão, de estimativas, isso é uma das coisas que depende do juízo de valor do contabilista, do gestor, de informações que temos ao dispor e que permitem-nos fazer um ajustamento ou uma provisão maior ou menor. E é nessa parte que eu gostaria de salientar. Existem determinadas profissões, tarefas, que a máquina pode substituir a pessoa, mas o contabilista principal, isso é uma das coisas que dificilmente a máquina consegue substituir, porque a contabilidade não é só débito e crédito. A contabilidade consiste também em análises, em juízos de valor, ou seja, características qualitativas que dificilmente uma máquina consegue substituir o ser humano. Era só. Muito bem. E, obviamente, já a fechar, foram aqui vistas as contas previstas para hoje. A próxima é as contas, as minhas preferidas, capital e reservas, onde tem capital, ações, contas próprias, prémios de emissão, prestações suplementares, reservas legais, reservas de reavaliação e reservas com fins especiais. Obviamente que uma das reservas mais conhecidas do nosso mercado, já que os bancos são as empresas que mais publicam relatórios por questões de obrigações regulamentares, e algumas que estão na Bolsa. Hoje, com o surgimento da Bolsa de Valores, apenas 2 bancos estão lá e presta-se um pouco mais de atenção, o público em geral, no caso dos investidores, às contas dos bancos. E nesse momento vamos ter a Assembleia Geral, quer do BAE, quer do Caixa Angola, onde se nota que grande parte do capital que foi efetivamente resultante dos lucros é destinado às reservas livres, 10% para as reservas legais e, no caso do BAE, 35% para os lucros e, no caso do Caixa, a proposta é 50% para lucros, 40% para as reservas livres e 10% para as reservas legais. Eu aqui sentir-me tentado em pedir-vos apenas um brevíssimo comentário e deixar aqui um gostinho de quero mais nos nossos ouvintes, porque isso vamos debruçar na edição seguinte. Mas, Décio e Ricardo, uma explicação muito breve do que é isso de reservas livres e porquê que, no caso vertente, os bancos colocam dos lucros uma grande parte nas reservas livres. Estamos a falar 40% no caso do Caixa e 55% é a proposta do BAE. Obviamente que os acionistas na Assembleia Geral têm poder e podem reverter, aumentar ou não este montante. Mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. As empresas, quando terminam o seu exercício econômico, têm que apresentar aos seus acionistas ou sócios qual foi o desempenho, se houve lucro, se houve prejuízo e qual o tratamento a dar consoante o resultado obtido. Quando nós estamos perante lucros, no caso de entidades que apresentem lucros, é natural que a gestão tenha que propor um destino a dar a estes lucros. E quando falamos de capital, nós estamos a falar da sobrevivência das próprias empresas. Porque o capital, no fundo, o que é que é? O capital é o direito dos proprietários aos meios.
O capital é a situação líquida. Ou seja, se eu vender todos os meus ativos e pagar todos os meus passivos, aquilo que sobra é o meu capital. Então, o ideal, ou a intenção de qualquer empresa é ser forte. Quem tem uma estratégia de consolidar o seu capital próprio, de ser mais robusto, a tendência é não distribuir 100% dos lucros em dividendos. A tendência é essa. Se eu distribuir 100% em dividendos, eu fico completamente mais frágil. Então, o que as empresas fazem é encontrar um meio termo, não é? Consoante a possibilidade de cada entidade. Parte dos lucros vai para reservas. Há reservas legais, como comentou o Joel, que são obrigatórias. E há reservas livres, que são aquelas reservas que depois a empresa pode utilizar no que entender. Pode utilizar para futuros investimentos, ou pode utilizar as reservas livres para tornar o capital mais robusto. Nos casos dos bancos, existem os rácios de solvabilidade, em que são rácios obrigatórios, em que os bancos têm que mostrar que têm capacidade, os seus capitais próprios têm um peso significativo em relação aos seus passivos. E, no fundo, o capital é isso. É uma área muito sensível, porque está relacionado com a sobrevivência da própria empresa, porque no final do dia, um dos indicadores de que a empresa está viva e de que a empresa pode continuar a operar é o capital. Se eu tenho um capital próprio positivo, significa que a empresa tem capitais próprios suficientes para continuar a atividade. Mesmo que recorra a capital alheio, ainda tem capital próprio suficiente. Se eu tenho capital próprio negativo, a empresa tecnicamente está falida. Então, o objetivo de qualquer empresa é ter um capital próprio o mais robusto possível e ter passivos mais reduzidos possíveis. Não sei se respondi à questão do Joel. Hoje é mesmo só uma nota e vamos naturalmente debater mais sobre o tema. Respondeu perfeitamente e, como é um tema vastíssimo, vamos continuar na edição seguinte. Mas, Décio, por favor, o seu parecer. Muito obrigado, Ricardo. Sim. Sobre as reservas livres, o próprio nome diz, é livre. São as reservas que não estão, digamos, obrigadas a ser dadas um destino, um uso específico. E, mediante a Assembleia Geral, que é, digamos, o órgão máximo da sociedade, decide que destino a dar sobre essas reservas. Normalmente, um potencial investidor, a primeira rúbrica que vai olhar caso para uma empresa, para as contas de uma empresa, a primeira rúbrica que vai olhar caso queira investir numa empresa é na rúbrica de capitais próprios. A rúbrica de capitais próprios demonstra mesmo a capacidade da empresa de se autofinanciar. Uma coisa que muitas vezes acontece ao analisarmos as contas é as empresas encerrarem ou, ano após ano, apresentarem capitais próprios negativos. Há que ter atenção a isso porque o Código das Sociedades Comerciais exige que haja um valor mínimo nas reservas legais, e atenção, é um valor mínimo, ok? Mas, por outro lado, uma entidade com um capital próprio negativo é uma entidade que, teoricamente, está em situação de falência técnica. Mas iremos debruçar mais aprofundadamente isso numa próxima edição. Ricardo e Décio, muitíssimo obrigado por mais uma vez por essa participação no Contas na Hora. Esta é a terceira, como vemos, de muita. O fecho de contas é vasto. Esperamos, na próxima edição, já no mês das mulheres, contar com algumas mulheres. Está difícil neste mês, mas elas justificaram, não foi por má vontade, tem que ver com esta fase difícil do fecho de contas e a AGT ainda se digna a enviar alguns, como é que podemos chamar, algumas notificações, o que deixa algumas das nossas colegas numa situação periclitante. Aliás, o Décio, e é importante que ainda temos tempo, o Décio tem sempre uma recomendação, não é, Décio? Qual é o seu ponto de vista sobre isso, de notificações em prazo de fecho de conta? Será que quem as faz não percebe que complica a própria vida do contabilista, do contribuinte e a sua própria vida porque não recebe informações em tempo útil? Certamente. Bom, já anteriormente e em fóruns próprios falámos sobre esse tema e é um tema pertinente que tira o sono a todo o contabilista, pois nos períodos de janeiro a maio são os períodos de encerramento de contas, em que podemos até ter as contas minimamente controladas, mas estarmos a receber N
notificações das finanças e às vezes para uma única empresa referente a 2 ou mais exercícios económicos anteriores é algo muito trabalhoso, dado o rigor na resposta, dado ao conteúdo bastante detalhado que a autoridade tributária solicita, as informações contabilísticas e nos moldes que eles pretendem. E dar resposta a isso tudo em conjunto com o encerramento de contas torna-se muito difícil, desgastante mesmo. Nós, os contabilistas, infelizmente, e em grande parte por causa da relação com a autoridade tributária, nós tornamos-nos seres noturnos, certamente. Noturnos porque se queremos cumprir dentro do prazo as nossas obrigações fiscais e declarativas, temos que estar a trabalhar, regra geral, à noite ou de madrugadas, pois durante o dia é quase impossível, ou se for possível, é com uma lentidão danada. Eu gostaria de deixar aqui esta chega à AGT para que colaborem conosco, os contabilistas, pois digo que nós somos quase que funcionários gratuitos da autoridade tributária, uma vez que nós somos o último garante para a coleta das receitas fiscais do Estado. Então, merecemos um pouco mais de consideração. Temos até maio para encerrar as contas. Após maio, temos o resto do ano todo para enviarem as notificações. Há que ter atenção a isso. Há que colaborar com os contabilistas. Isso é o que eu tinha a dizer quanto a esse tema. Fantástico, Décio. Fantástico, Ricardo. Muito bom dia. Continuação de excelente quarta-feira e, claro, esperamos contar convosco já na próxima edição, já que deixamos aqui um gostinho de quero mais junto dos nossos ouvintes. Obrigado, Décio, obrigado, Ricardo, e até a próxima edição do programa. Um abraço aos ouvintes. Obrigado, Joel. Obrigado, Ricardo. Um abraço aos nossos ouvintes. Contamos sempre com a vossa disponibilidade. Contas na hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação de parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vêm sempre. Porque é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na hora.
Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.